Mais um episódio da nossa segunda temporada do podcast Minutos de Cura, pessoal. E hoje a gente está aqui com o Dr. André, que é um psiquiatra, que eu posso dizer assim, um psiquiatra integrativo, né, que ele olha para o paciente como um todo, não apenas para determinados sintomas, que às vezes a gente se autodiagnostica, mas não entende que quando a gente olha realmente para um ponto mais geral, a gente consegue tratar sem estigmatizar, né, André, alguma doença. Eu digo muito que às vezes você não tem a doença, você está com ela. E o estar com a doença é muito mais ajustável e tratável do que você ter algum tipo de doença. Então, muito bem-vindo, um prazer te ter Obrigado. aqui. Eu queria primeiro que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo e nos Sim. ouvindo, tá? Fique à vontade. É um grande prazer ter um psiquiatra assim falando para as pessoas e levando um pouquinho de minutos de cura para cada um que Hum. está aí. Eu que agradeço, Marina. É um prazer estar aqui com vocês, né? Falar um pouquinho do meu trabalho, que eu entendo que não é muito comum se encontrar, né, entre o meio dos psiquiatras aí, né? Então acho que vai ser muito válido a gente conversar sobre esses assuntos, né, de vanguarda na psiquiatria. Como é que foi assim, André, a tua entrada na psiquiatria? O que foi que te levou a fazer Uhum. psiquiatria e o que é que te levou a não apenas medicar, mas conseguir, né, enxergar o paciente de uma outra forma e olhar para outros pontos que não só o medicamento? Uhum. Na verdade, Marina, assim, é interessante você perguntar isso, porque, assim, eu saí da faculdade em uma condição que hoje eu interpreto como um quadro até deprimido, né, e também com alguns sintomas de fobia social, que era bastante não reconhecido na época por mim, né, já iniciando aí quase uma residência em psiquiatria, mas que eu reconheço isso hoje, né, depois de muitas coisas que aconteceram, né. E o que aconteceu no final da minha residência, no final da minha faculdade, inclusive, né? Necessidade de muito estudo, né, para prestar a prova de residência, muito estresse, tabagismo, recompensação com álcool, né, e recompensação com comida. Consequência disso foi sair da faculdade pesando 106 quilos, que foi o meu maior peso, né, na minha vida, né, e com certeza hoje consciente disso, extremamente inflamado, deprimido, ansioso, enfim, né. E ao passar na residência, me veio esse propósito de que não posso, né, oferecer um bom tratamento para os meus pacientes estando nesse estado, né? Como tratarei um tabagismo fumando, né? Uhum. Como estarei dentro do hospital ao ser requisitado, sendo que eu vou ter necessidade de sair devido à vontade de comer ou à fobia social ou então a necessidade de fumar, entende? Então, nesse processo de forma até meio abrupta, né, eu recorri a mudanças de estilo de vida e mudanças de estilo de vida muito simples, né? Eu fiz uma reposição de nicotina para me ajudar a parar de fumar, Uhum. tá? Consultei uma nutricionista, modifiquei a minha alimentação e nesse processo fiquei mais recluso também na questão de álcool, na questão de festas, né? Focado mais em ter contato com família, né? E o resultado disso foi um emagrecimento de 11 quilos em um mês, seguido de 11 quilos no decorrer desse primeiro ano. E nesse processo, né, muita gente vinha me perguntar o que havia acontecido, né, devido a essas mudanças na minha vida, né. E foi a partir daí que eu senti a necessidade, como médico, como sagitariano curioso também, né, de estudar mais a fundo essas coisas que trouxeram benefícios para a minha vida, que são mudanças de estilo de vida. E inicialmente eu comecei a estudar um pouco sobre nutrologia. Li Uhum. alguns livros em relação a isso. Cheguei a iniciar, inclusive, uma pós-graduação em nutrologia. Mas ali eu percebi que a ideia não era mudar de área, né? Não era deixar de ser psiquiatra. A ideia era agregar valor aos meus atendimentos na psiquiatria, Uhum. né? Então decidi sair da nutrologia, porque aprendizados em nutrologia intra-hospitalar, aprendizado em nutrologia da infância, e não era a população que eu estava em busca de atender, de ajudar, né?
E daí fui me envolver em outros tipos de cursos. Fiz outros cursos em nutrologia esportiva, fiz a pós-graduação em medicina ortomolecular e, por fim, a pós-graduação em medicina funcional, né? E nesse trajeto todo, né, muitos aprendizados na medicina, né, que hoje a gente chama de integrativa, a gente pode chamar de funcional, mas, na minha opinião, é uma medicina que acaba sendo voltada para o paciente, para as necessidades do paciente, na individualidade daquele paciente, né? Independente de eu fragmentar aquele paciente em um problema psiquiátrico. Uhum. Não, qual é a relação desse problema, né, que ele mostra para mim como psiquiátrico, é o pico desse iceberg, mas o que está por trás, o que está debaixo da água, que eu não estou conseguindo enxergar, que possa ter uma relação com esse transtorno psiquiátrico, né? Então, podemos pensar numa depressão, tá? Essa depressão, pela psiquiatria, vamos tratar com um antidepressivo que vai agir a nível de serotonina, certo? Uhum. Tudo bem, mas o que alterou a serotonina dessa pessoa? Entende? Qual que é o problema com os neurônios serotonérgicos dessa pessoa, né? Que fatores estão envolvidos nos mecanismos serotonérgicos que geram esses sintomas depressivos? Será que essa pessoa tem um aporte nutricional adequado? Né? Será que essa pessoa sofre de estresse crônico? Será que essa pessoa tem uma inflamação crônica, né, que está prejudicando esse funcionamento? Que fase da vida essa pessoa está? Né? Essa pessoa está na menopausa? Essa pessoa é um homem sendo na andropausa? Essa pessoa tem um problema tiroidiano? Né? Que eu via que a gente sai da residência médica em psiquiatria como um exímio prescritor de psicotrópicos. Uhum. Um exímio prescritor de psicotrópicos. A gente sabe exatamente como introduzir, a hora de aumentar, a hora de potencializar, a hora de associar, certo? Só não sabe a hora de retirar, né? Exatamente, né? Mas pior do que não saber a hora de retirar é você ver o paciente e que você está ajudando pouco ele, né? E foi isso que me tirou desse cenário e me colocou em busca de novos caminhos. Curiosidade, então, né, André? Você foi curioso, vamos dizer assim, você foi um psiquiatra curioso. Sim. Porque às vezes, é o que a gente estava falando, é muito mais fácil passar um medicamento e acompanhar o paciente para o resto da vida, só fazendo ajustes. Outra coisa é ser curioso e querer ir mais a fundo no problema e fazer um bem para o paciente e um bem para você como médico, né? Com cuidar de uma forma diferente. Eu acrescento ainda que, por experiência que a gente adquire com o uso desses psicotrópicos, o que acontecia muito na prática clínica, né? Que a gente até atingia uma resposta favorável com essas medicações muitas vezes e o paciente se mantinha estável, certo? Mas isso não quer dizer que ele tinha voltado à qualidade de vida que ele tinha antes do adoecimento. E esses sintomas residuais, eu passava a compreender que a medicação não ia atingir. Não era questão de aumentar a dose, associar outra medicação, né? Isso poderia ser justificado por outras questões da vida desse paciente. Outros tipos de transtornos, outros tipos de problemas de saúde, né? E daí, nesse primeiro momento, né, já com essa noção, né, mas ainda inseguro para entrar nessas diversas áreas, né, eu acho que isso daqui tem a ver com as suas questões hormonais. Vai lá na ginecologista, né? Eu acho que isso daqui tem a ver com questões de inflamação, vai dar uma investigada com o reumato, né? Endocrinologista, né? Muito comum a gente fazer esses encaminhamentos, mas infelizmente o retorno é de que assim, meus exames estão todos normais, né? E de que aí aos poucos eu fui me sentindo meio que na obrigação, mas não é bem essa palavra, mas fortalecido para me infiltrar nessas outras áreas, entende? Isso não quer dizer que eu deixei de lado a psiquiatria, né? Muita gente me pergunta isso, né? Não é questão de abandonar a psiquiatria, eu acho que ela é importante, tem o seu valor e salva vidas, né? Com certeza. Mas é questão de oferecer mais caminhos, né?
na minha maleta não pode ter só martelo, eu quero que tenha outras ferramentas, entendeu? E dessa forma eu passei a ser mais feliz na minha profissão, entende? E os resultados também passaram a acontecer de uma forma muito mais bonita, natural, né, e duradoura. Compensadora também, né? Compensadora. A gente tem uma grande dificuldade, a gente como médico, de encontrar psiquiatras que tenham uma visão assim, né, André? Porque eu falo muito que hoje em dia existem muito mais sintomas depressores do que a própria depressão. Sim. Me corrija se eu estiver errada, porque eu não sou psiquiatra. Mas a gente vê muitos sintomas depressores por deficiências nutricionais, por desbiose intestinal, por inflamação, por problemas de digestão, né? Pessoas que não digerem bem o alimento. E associado a alterações hormonais, óbvio. Muitas mulheres usando hormônios contraceptivos hormonais orais com sintomas de depressão por conta do anticoncepcional, né, e o que ele gera no corpo, as deficiências hormonais. E aí vem os sintomas depressores, que a gente julga que é depressão, e aí você vai colocando medicamento, o paciente melhora um pouquinho, mas daqui a pouco não melhora, aí você aumenta a dose, aí você acrescenta outro medicamento, e aí vira aquele samba doido, que depois está tudo bagunçado, a gente não sabe para onde sair, por onde sair. E o que a gente está falando aqui não é coisa de outro planeta, né? Eu, como ex-preceptor de residência em psiquiatria, falava para os meus residentes, né, muitas vezes, de que assim, olha ali no livro, né, como que se formula um diagnóstico diferencial de uma depressão, né? Tá lá escrito um monte de coisa. Diagnóstico diferencial de esquizofrenia, de bipolar, enfim. Tá lá um monte de situações, né? Os psiquiatras, geralmente, eles lembram muito bem do hipotireoidismo. Isso é uma das coisas que eles costumam lembrar. Mas, ao mesmo tempo, sabem investigar de verdade. É isso aí. Entende? Porque hoje o hipotireoidismo ele é muito mais subclínico, né? Exato. Muito mais por deficiência hormonal intracelular do que no sangue. Muito mais por sintomas do que por exame de sangue, né? Hipotireoidismo de conversão, hipotireoidismo relacionado à questão de sensibilidade de receptor intracelular. Essas coisas, graças a Deus, me vieram ao conhecimento depois da residência. Tá? Infelizmente, eu acredito que para você também. Também. Na nossa graduação e na residência, a gente não vê essas coisas. Não vê. Infelizmente. Da mesma forma que um aluno de psiquiatria, ele lê ali essas questões a serem investigadas para excluir fatores orgânicos, né, fatores outros que justifiquem sintomas psiquiátricos. Mas muitas vezes isso passa desapercebido. Tá? Você tem mais pacientes mulheres ou homens? Sem dúvida, mulheres. Mulher, né? Porque a mulher, eu digo muito, a mulher é muito cíclica. O homem, ele é linear, né? Sem dúvida. A mulher é a lua, né, gente? A mulher tem fases. O homem é o sol é o sol, faça chuva, faça sol, o sol tá ali. Né? E a gente, mulher, a gente cicla muito. E essas fases da gente nos deixam mais propícias para esse tipo eu acredito que pacientes homens que me procuram por questões psiquiátricas são ainda mais raros. Hoje em dia eu tenho até mais pacientes homens que buscam mais a questão de longevidade, de qualidade de vida, né? Isso eu acho muito bacana que eles estão mais abertos, mais, vamos dizer, vaidosos nesse sentido, né? No meu caso, eu atendo muitas mulheres de meia idade, sabe, assim, entre 40, 50 anos, em que a mulher se sente, assim, esquecida e que nem está preocupada com a fertilidade e nem está preocupada com a menopausa, porque ainda tem, né, ciclos menstruais. Mas aquele período em que a mulher está cansada, fadigada, estressada, não dorme bem, o corpo está mudando, o cabelo está caindo, a imunidade não está legal. E já chegam para mim dizendo assim, olha, eu estou tomando medicamento para depressão, ansiedade e fibromialgia. Depressão, ansiedade, fibromialgia. É balela, assim. A maioria das mulheres nessa idade tem ou depressão, ou ansiedade, ou fibromialgia. Sim, né? Sem dúvidas. A perimenopausa, a menopausa é talvez o principal período da mulher em que se iniciam psicotrópicos, em que se iniciam antidepressivos, né? Dentro da psiquiatria, até comportamental, existem algumas explicações para isso que são razoavelmente clássicas, né? Que é a questão
dos filhos saindo de casa, mais ou menos nessa idade, né? Então, a questão do ninho vazio. Daí justificam-se também pela questão de perda dos pais, né? Que geralmente acontece nessa idade, né? Daí começa a ter o afastamento do casal por problemas hormonais entre os dois, né? E daí as próprias questões da individualidade dessa mulher, que são essas variações hormonais da perimenopausa e da menopausa, que é questões de digestibilidade de uma hipocloridria, que vai gerar uma desbiose, que vai gerar uma baixa produção de serotonina, que vai gerar uma situação de depressão, né? Fora a questão da preocupação com os filhos que saíram de casa, que se une a isso, né? E que daí vai gerar aí mais questões de estresse, desregulação do eixo hipófise, adrenal, e por aí vai, né? E toda a bagunça. E Que eu vira tenho uma certeza que 95% das mulheres que estão ouvindo tem algum desses sintomas. Sim. Certeza absoluta. Sim. É uma queixa, assim, frequente, né? E começar com cansaço. Aí eu acordo cansada, tenho cansaço, passo o dia cansada. E às vezes a gente acha que é normal. Se eu trabalhei o dia inteiro é normal eu trabalhar e estar cansada. Não é normal. A gente é feito para produzir e tá bem, né? Por isso que eu queria trazer muito essa questão da saúde mental relacionada aos hormônios, que a gente sabe que hoje o estresse crônico, não o estresse agudo faz parte, é importante, a gente tem mecanismos de defesa para o estresse agudo, mas o estresse crônico, mal gerido, eu digo que é realmente assim, o perigo, né? O perigo oculto mesmo do século, a doença que ultimamente mais tem causado consequências para as pessoas é o estresse crônico mal gerido, com alteração do nível de cortisol, automaticamente alteração de nível de DHEA, de T3, T4 de conversão, com sintomas depressores e alterações também de estrutura corporal, que aí vai tudo desencadeia a queda da autoestima da mulher e do homem. E hoje é a doença do século, que é a depressão. A gente falou sobre isso hoje com o Yudi aqui. E ele falou exatamente sobre isso, né? Sobre a depressão, como ele lida com isso. E também é bem legal porque existem também questões de infância, né, André? Talvez tu veja isso também. Problemas psicológicos estão ali guardados, e aí a gente vem com o estresse crônico e vai mexendo na feridinha até aquilo se tornar algo maior. Sim. O potencial do estresse ser um fator epigenético aí, né, gerando alterações a nível psíquico, não só em quem sofre desse estresse, mas em gerações futuras, né? Então, a gente já tem estudos mostrando, por exemplo, que filhos de mães ansiosas, estressadas, nascem com níveis de CRH, que é um hormônio que sai lá do hipotálamo e que regula esse eixo hipotálamo e hipófise adrenal, elevados. E essas mesmas crianças com uma dificuldade em fazer o feedback do cortisol para o cérebro, perpetuando esses níveis de estímulo crônico para esse cortisol se manter elevado. Então, essa criança ela cresce já hipersensibilizada, como se ela já nascesse em um ambiente estressado, né? Um ambiente perigoso, né? E isso vai oferecer um maior risco, né, dela desenvolver todos esses transtornos de humor na vida adulta. Não só transtornos de humor, né, que a gente sabe que o estresse crônico está associado a outros transtornos psiquiátricos que não de humor também, né? Mas essa relação da infância tem muito a ver, com certeza. Não tem como separar, né? Sim. E mesmo que isso não aconteça na gestação, por exemplo, né, nesse contato intraútero, né, isso pode ser passado, pelo menos em ratos, né, os estudos mostram, de até 2 gerações. Tá? Então, podem serem traumas vividos pelos seus avós, por exemplo. Né? E, além disso, a mãe pode não ter sido estressada no período intraútero, mas na primeira infância existem situações, né, que moldam o comportamento daquela criança, né, principalmente antes dos 5 anos, que a criança está sedenta por aprendizado, e um aprendizado por modelagem, ou seja, por imitação, de certa forma, né, adquirindo esses comportamentos, né, maternos ou paternos, enfim,
né, e desenvolvendo também essas características ansiosas deprimidas, né? Então, a infância tem tudo a ver, claro, com o desenvolvimento desses transtornos. A ancestralidade é algo também que a medicina mais cartesiana, eu vou falar assim, mas as pessoas que têm mais o olhar focado no medicamento, na doença no medicamento, né, não acreditam, André, é impressionante, não acreditam em muitas coisas que estão na nossa cara, né, não conseguem sair da caixinha, entendeu? Eu falo muito, a gente precisa de especialistas em gente. Pode ser especialista em tireoide, em coração, em cabeça, mas saber que aquele órgão está dentro de uma pessoa. Então, eu sou especialista em gente, mas eu cuido mais do coração, mas eu sou especialista em gente. Eu sei que aquele coração tem ligação com a cabeça, com a tireoide, com, enfim. Eu falo isso muito com meus pacientes, às vezes eles estão sedentos por exames, né? Uhum. Eu falo, para mim não importa também exame, não importa esse diagnóstico, né? O que me importa é você. Eu quero te escutar, eu quero te entender, eu quero te ajudar. Se o exame for me ajudar, eu quero o exame, entendeu? Se o diagnóstico for me ajudar ou te ajudar, eu vou te passar esse diagnóstico, né? Mas o mais importante é eu cuidar de você, eu quero saber de você, né? Sempre a minha prioridade vai ser essa. Então é justamente isso, nos tornarmos ser-humanologistas, né? Exato. Como o professor Dr. Gabriel de Carvalho tem alguns cursos com ele sempre fala, né? Sim. Então, esse é um dos propósitos, né, na minha trajetória, né, de tentar enxergar esse humano como um ser humano único, né, e integral. A gente fala muito que o intestino é o segundo cérebro, né? Sim. Não é. É o primeiro, talvez. E eu falo muito para os meus pacientes, né? Quando chegam, me dizem, minha digestão é péssima, eu tenho azia, tenho empachamento, tenho um intestino constipado, meu intestino síndrome do intestino irritável, enfim. E aí a primeira pergunta, lógico, o que você come, como é que está a sua alimentação, né? Mas como é que está o seu coração? Porque na cabeça a gente tem o cérebro que pensa e no trato gastrointestinal o cérebro que sente. Então, juntar isso é muito importante para a psiquiatria. Acaba que a gente como médico, não sou psiquiatra, mas a gente acaba tendo que ser um pouco de terapeuta, né? Entender a dor do paciente, conversar, explicar, e eu acho que muitas vezes eles querem só isso, só querem ser ouvidos, ser entendidos e saber que tem alguém que pega na mão e diz assim, eu tô aqui para te ajudar, não tô aqui para te medicar, que é o que a gente vê muito hoje em dia. Eu acho que tá até mudando um pouco esse padrão, mas não tô aqui para te medicar, tô aqui para te ajudar, te entender, pegar na tua mão. A gente vê muito isso hoje, os pacientes buscando essa medicina de uma forma diferente, né? O médico hoje não é mais o dono da saúde do paciente, o paciente que é o dono da sua própria saúde, né? Sim. É o que eu também digo a eles, né? Explico para eles. Existem coisas que são básicas que eu posso até ser seu guia, né? Mas o feitor tem que ser você, né? Então eu posso te orientar, mas se você não fizer, vai ficar muito difícil, porque são questões muito básicas para se ter saúde. E mesmo que feitas, isso também não é sinônimo de saúde. Isso. Então são fatores fundamentais para a saúde, mas que mesmo fazendo perfeitamente, às vezes a saúde nos deixa na mão, né? E daí, sim, a ajuda do médico, né, para você retomar essa situação, né? E essas coisas básicas, a maioria das pessoas sabem, né? Que é a questão de sono, é a questão de nutrição, é a questão de hidratação, é a questão de atividade física, é a questão de relacionamentos. E o campeão aí de adoecimento hoje em dia, que é o que a gente vai falar um pouco hoje na parte de hormônios, é a questão do estresse, de saber manejar o estresse, né? E pegando o gancho, inclusive, dessa relação entre estresse, né, e intestino e saúde mental, começa justamente por aí, né? Às vezes as pessoas não sabem que esse estresse crônico mediado por cortisol, a principal função desse cortisol, na verdade, é trazer energia para que você consiga resolver essa situação. Seja lutar, fugir, né, raciocinar, pensar, enfim, hoje mudou, né, um pouco esse luta ou fuga, né, hoje em dia acaba sendo até um pouco mental, né, a luta. E ele faz isso através de uma neoglicogênese, ou seja, ele pega o que está estocado, né, para transformar isso em glicose e fornecer essa principal fonte de energia para o seu cérebro, certo? E além dessa liberação de cortisol, o seu cérebro vai criar outros mecanismos também para que você adquira essa fonte de energia.
né? Uma delas também é você produzir mais acidez estomacal, né? Para que você sinta a necessidade de comer, te preparar para comer, né? Comer o quê? Principalmente alimentos de fácil digestão, essa fonte fácil de glicose, né? E a partir dessa gastrite ácida induzida por estresse, você já gera aí uma questão de desbiose. E essa questão de desbiose vai gerar aí uma piora da produção de serotonina a nível intestinal, né? Essa piora da produção a nível intestinal de serotonina vai levar a um quadro depressivo, certo? Esse cortisol em excesso a longo prazo, a gente sabe que ele tem um efeito neurotóxico para neurônios serotonérgicos no seu cérebro. E um efeito neurotóxico também para uma área específica do seu cérebro que se chama hipocampo. E por consequência disso vem o déficit cognitivo, né, com perda de atenção, perda de concentração, dificuldade de lembrar das coisas, perda de memória, né? E todo esse quadro associado à insônia, com pico de cortisol noturno, baixa de melatonina, né? É um prato cheio para transtornos mentais. E o super diagnóstico de TDAH, que hoje todo mundo tem. TDAH. Sim. Né? Todo mundo se pergunta, tem um TDAH, tem um TDAH. É assustador. Né? A questão do TDAH realmente é assustador. Mas ninguém para pensar exatamente nesse ciclo aí vital que você acabou de falar, que tem completamente relação com esses transtornos. Mas é muito mais fácil medicar, né? Sem dúvida. Muito mais fácil. E o grande problema também que a gente vê é que esse cortisol, ele pode estar alto, mas muitas vezes ele está baixo, né? Sim. E aí também é um grande problema para o paciente, esse cortisol baixo. Esse é um grande problema, assim, que eu vejo quando a gente vai ler sobre isso em artigos, entende? Porque, assim, o que se replica em artigos científicos quando a gente está falando de transtorno psiquiátrico e questões hormonais relacionadas ao eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? O que a gente vê é que a depressão ela foi associada a uma elevação de cortisol, certo? Mas o que a gente vê na prática clínica? Eu posso dizer a minha experiência e você pode dizer a sua, mas o que a gente mais vê na prática clínica é o paciente estar com baixos níveis de cortisol. Exatamente. Certo? E o que às vezes passa despercebido quando a gente está lendo um artigo científico, a gente acaba esquecendo um pouco da fisiologia e entendendo que naquele artigo científico foi tirada uma foto. Não foi assistido o filme daquela pessoa individualmente. Entendeu? E nesse filme, essa paciente, sim, já teve um cortisol elevado. Mas quando ela chega até a minha mesa, né, pedindo minha ajuda, esse cortisol já era, né? O que a gente mais vê é essa situação, em que a paciente ela já sofreu até todos esses efeitos deletérios que a gente acabou de falar, relacionado ao hipercortisolismo, ao excesso de cortisol. Mas agora, ela não consegue nem sair do lugar. Né? E esse é o quadro que, na prática, a gente sabe até ser mais difícil de recuperar. Exato. Né? Ainda que você consiga estar fazendo as coisas, está naquela fase de máquina que não para de funcionar, você precisa de ajuda, né? E procure logo, porque vai ser mais fácil você procurar agora do que depois. Né? Mas a grande maioria nos procura quando já está ali no... com a cova cavada ali já, o cortisol lá embaixo. E esse cortisol baixo limita, né? Limita o paciente de mudanças, né? De mudanças no estilo de vida. Um cortisol baixo deixa o paciente mais cansado, fadigado, disposto, enfim, e aí puxa para evitar atividade física, evitar uma alimentação bacana, evitar dormir cedo, porque não consegue pelo excesso, a falta de melatonina com excesso de cortisol, tudo na inversão, né, do ciclo circadiano e da produção hormonal, que é algo que acontece muito, gente, é muito difícil. Desculpa. Na minha experiência, tá? De 100 pacientes que eu atendo, 2 têm cortisol alto. 2. O resto tem cortisol baixo. E digamos que alguns 5, 10 têm cortisol ali normal. Mas eu ainda não acredito quando eu vejo um cortisol normal hoje em dia numa pessoa que está com tanto sintoma. Né? Que é o grande assim, inimigo oculto da saúde mesmo. A gente fala o hormônio do envelhecimento mesmo, é o estresse mesmo que cai cabelo. Eu brinco com os pacientes e digo, nossa, seu cabelo tá caindo, e o juízo, como é que tá? O cabelo tá caindo e o juízo, porque quando a gente estressa, né, você esquenta a cabeça, você esquentou a cabeça, o cabelo cai.
né? Cortisol cai, cortisol aumenta, cortisol cai, esquenta o juízo, o cabelo cai. É uma queixa também muito grande, tanto de Sim. mulher quanto de homens. Aí a gente vai associar aqui, muitas vezes, associa a testosterona, né? Uhum. Associa a DHA, e muitas vezes não é. Que Associa... pode até ser. Mas e aí a gente entra naquilo que eu estava falando antes do iceberg, né? Tudo bem, o que gerou a queda de cabelo foi a testosterona, mas o que gerou a questão da testosterona? Isso aí. Entendeu? E ir cavando mais a fundo, entendeu? Que é o que a gente vê muito acontecendo, né? Lesões de pele, né? Ah, passa creminho, né? Toma isso, toma aquilo. Mas o que que gerou a lesão de pele? É isso aí. Entende? O que que gerou essa dermatite? Né? Ah, unha, não sei o que lá. Mas qual que é o problema? É questão nutricional, é questão de tireoide, é questão de intestino, o que que é? É Entende? isso mesmo. É justamente essa investigação que, assim, a sua queda de cabelo vai ser diferente da minha, né? E que se eu tratar todo mundo igual, né? Não vai E, funcionar. infelizmente, quando a gente vai ler artigo, é muito assim, né? É muito difícil a gente individualizadamente mesmo, Uhum, né? Senão a uhum, gente teria que fazer um perfil genético de todo mundo, né? entendeu? Então, queda de cabelo é tudo no mesmo saco. Depressão é tudo no mesmo saco. Entende? Ansiedade é tudo no mesmo saco. Você, como psiquiatra, que dica que você daria para as pessoas evitarem as doenças da mente hoje? Nossa, haja dica. Haja dica. Eu antecipando essa pergunta, né? Eu vinha pensando sobre isso mesmo antes de vir para cá. E eu sempre esbarro numa questão que eu vou até dizer como antes de uma dica, né? Que é a questão da individualidade, justamente por conta disso, né? Porque saúde mental, mas qual o problema de saúde mental, entende? E talvez uma orientação aqui não seja tão interessante para essa orientação aqui. Então, eu busco sempre, sempre, sempre individualizar, Uhum. né? Mas eu acho que estratégias de manejo de estresse deveriam ser fundamentais. E, infelizmente, eu vejo ainda, hoje em dia, ao orientar essas estratégias para os pacientes, as pessoas recebendo isso como algo, será? Não tenho tempo para isso. E justamente são essas pessoas, né, que mais necessitariam Preciso. aí, né, que a causa da doença dessa pessoa, do transtorno dessa pessoa, né, é justamente ela não dedicar esse tempo para isso, Uhum. né, e para as outras coisas que são importantes, né. Mas o que eu sempre bato na tecla é isso. É boca é o que você come, tá? É priorizar boas noites de sono, né? É manejar bem esse estresse, criar estratégias para isso, criar mini férias, eu falo. Todos os dias você tem que ter mini férias, entendeu? Você tem que encontrar alguma coisa que seja mini férias para você, né? Todos os dias, um lazer todos os dias. Todos os dias, que seja trabalhar a gratidão, quanto tempo isso leva, né? É só você pensar, pode ser, só pense em 3 coisas que você é grato naquele dia, você vai amanhecer diferente, né? Que custa você tirar aí o seu sapato e andar aí numa grama, né? Fazer um aterramento, um grounding, né? Parar 5 minutinhos para respirar, né? A Isso gente são só coisas sente que eu falta bato quando não bastante tem na mais, tecla. né? Oi? Eu digo muito assim, você não sente que tem dedo, você não Uhum. pensa que tem cabeça, você não pensa que tem... Você respira. A gente está aqui vivendo no automático. Uhum. Agora, quando o dedo dói, você vai lembrar, opa, tem um dedo aqui que está doendo. Mas você está aí, você está lembrando que você tem dedo de pé? Você não lembra. Uhum. Você está lembrando que você respira? Não. Mas se a Uhum. gente começar a parar e lembrar dos nossos órgãos e priorizar e dar um pouco de atenção ao que a gente tem, a gente Uhum. consegue uma saúde de uma forma diferente, né? Sim. É no corpo e é nos relacionamentos, digamos Uhum. assim. A gente só dá valor quando a gente perde, não tem isso, né? Sim. Mas o que eu vejo também acontecer muito nesse cenário de estresse que a gente está conversando é que as pessoas inseridas nesse cenário de estresse crônico, elas se desconectam. Elas perdem essa capacidade de se ver, de se sentir. Elas se desconectam, né? E daí elas nem têm a capacidade, muitas vezes, de pensar que, eu estou sentindo isso, uma dipirona, né? E continua produzindo ou fazendo o que tem que fazer, né?
o que eu tenho que modificar para melhorar aqui, né? Meu filho está se queixando que eu estou assim, assim, assado, mas, isso daí é coisa dele, ele é complicado, né? Meu marido está se queixando disso, mas não tem tempo para pensar sobre isso, entende? E as coisas vão passando, e você vai vivendo num automático. O que eu vejo é isso, as pessoas desconectadas com si mesmas, entendeu? Nesse sentido, muitas vezes o tratamento psiquiátrico, até medicamentoso, traz esse paciente de volta, muitas vezes, né? Ele passa assim, tipo, nossa, parece que eu voltei a me enxergar, né? E daí, através de todas essas mudanças aí, né, que a gente pode orientar, que ele mesmo vai colocar em prática, tudo isso, organizando, sim, aí sim é possível a gente se ver livre de medicações. O que eu falo para os pacientes, o mais difícil na psiquiatria não é você achar uma medicação que trate você, que te traga melhorias, etc. Apesar dos estudos serem muitos estudos mostram um efeito muito baixo dos antidepressivos, né? Na prática não é isso que a gente vê. A gente vê que acaba sendo efetivo, né? Mas o que eu falo para eles, o mais difícil para mim não é isso. Passar uma medicação que vai te ajudar agora. O mais difícil para mim vai ser te acompanhar nesse tempo, monitorando o que a gente está fazendo para que você não precise mais da medicação. Né? Esse é o período de ouro. É o período em que você melhorou dos seus sintomas, mas e agora o que você vai fazer? Você vai voltar a fazer tudo aquilo que te adoeceu? Ou a gente melhorou seus sintomas para te dar força para você modificar tudo aquilo que te fez adoecer? Isso aí. Entendeu? E criar suas rotinas, criar estratégias de estilo de vida para que você consiga viver sem remédio num futuro próximo. Entende? Não apenas tapar o sol com a peneira. Essa é a maior dificuldade, entendeu? Essa é a tua maior dificuldade no consultório? Ou não? Os seus pacientes eles já são mais adeptos? Que a gente atrai também o que a gente, né, quer. Sim, é porque hoje em dia, Marina, eu tenho uma alta demanda de psiquiatria, certo? Mas hoje em dia meio que já está se confundindo, né, as pessoas que me procuram com outras demandas. Demandas que talvez em algum momento fossem se tornar psiquiátricas. Sim, mas eu ia até complementar isso, né? Que naquele momento que me procura, talvez não tenha um transtorno psiquiátrico diagnosticável. Mas eu arrisco dizer que 95% das vezes, eu acredito que na sua prática seja assim também, algum sintoma de saúde mental o paciente tem. E não é à toa, né? Aquela história, o cérebro pesa 2% do peso corporal, só que usa 25% de toda a energia do nosso corpo. Qualquer desbalanço no nosso corpo vai refletir na saúde mental. Com certeza. Né? Que seja um cansaço, que seja uma insônia, que seja uma dificuldade de concentrar, uma dificuldade de manter o foco, que seja um pouquinho de ansiedade, enfim. Mas o cérebro vai sofrer se todo o resto não está organizado, né? E esse é o grande perigo, né? É aí que a psiquiatria tradicional acaba sendo, às vezes, deixando muito a desejar por ter só uma ferramenta na caixinha, né? Só trata com martelo e falta as outras coisas, entendeu? O que eu achei muito interessante que você falou foi sobre as mulheres, né, a perimenopausa, que é o período em que os psicotrópicos são mais introduzidos. E é o período em que, se a gente tiver um tratamento integrativo, né, se a gente conseguir olhar para as deficiências nutricionais, para a parte digestória, para a gestão do estresse, para o sono, para a atividade física, a gente pode e deve, né, conseguir mulheres muito mais saudáveis. E diminuir, gente, risco de inúmeras doenças crônicas. Inúmeras. Dentre elas, obviamente, o câncer, que é uma das mais temidas, né? Depois, depressão, ansiedade, enfim, hipertensão, diabetes, doenças coronárias, né? Então, nesse período é um período chave em que a gente tem que captar tanto mulheres quanto homens. Até o momento em que a mulher está ali querendo engravidar, muitas se cuidam, né? Depois que engravidam, que tem a prole, e aí se descuidam. E aí depois vem as consequências. Então, acho que se a gente conseguir pegar essas mulheres, a gente vai conseguir uma população de idosos bem mais saudáveis. Até porque a mulher puxa o ruim, né? Se a mulher se cuida e tá bem, se ela se cuida e tá bem, ela vai querer que o marido também se cuide e fique bem.
Pelo menos para mim, assim, a maioria dos meus pacientes homens vem porque a mulher obriga ele a ir. Tá se sentindo tão bem que não, peraí, tá? Alguma coisa tá desbalanceada aqui, vamos junto. É comum. Minha esposa que agendou. Minha esposa que agendou, minha esposa que agendou, exatamente. Não sei o que eu tô fazendo aqui, mas minha esposa agendou, então, Sim, né? Tô aqui. Aí a esposa fala 90% da consulta e o marido só diz isso, né? Mas não só a menopausa, ainda falando de hormônios femininos, aí, a relação de hormônio e saúde mental. Não só a menopausa, mas todos os eventos hormonais femininos, todas essas datas marcadas, né, no calendário da vida da mulher, oferecem maior risco de sintomas psiquiátricos, né? O problema é que vocês têm eventos hormonais mensalmente, né? E é um grande problema também, né? Então, a menarca, ela oferece também maior risco de sintomas psiquiátricos, né? A menopausa também, perimenopausa, climatério também, gestações, né? Depressão pós-parto, blues pós-parto, psicose pós-parto, certo? Mas, mensalmente, né, 75% das mulheres sofrem de TPM, 75%, né? Sendo que 20% sofrem de TPM tão gravemente que necessitam de intervenção alguma, né? E desses 20%, cerca de 8% preenchem critérios para transtorno de disforia pré-menstrual, né? E que vão acabar caindo no uso de antidepressivos, né? Então, esses eventos hormonais, e o que a gente está falando? Aqui a gente nem está falando de deficiência, né, de alta, a gente está falando de oscilações, né? A gente falou de o homem é mais estável, né, a mulher. É que o homem está brincando com um só, né? O fator determinante ali, pensando em hormônio sexual no homem, é a testosterona, né? E daí, andropausa, testosterona, o cara volta a viver, né? Ali, no caso da mulher, é uma dança, né? Dois importantes, que são os, vamos dizer, dois de forma mais estrogênio e progesterona, sem se esquecer também que testosterona na mulher também tem um papel importante, né? Então, a dança ali é muito mais complicada, né? E as mulheres buscam ajuda, geralmente, quando que elas buscam ajuda na perimenopausa, na menopausa? Quando tem fogacho. Né? Ou um sangramento uterino disfuncional, que aí vem, puxa para endometriose, que também... Ou sintomas psiquiátricos, que são sintomas, né? Eu vou dar o exemplo dos fogachos. A mulher, quando está com fogacho, quer dizer que ela já está nesse processo há até 10 anos, né? Então, já faz bastante tempo que ela está nesse processo de queda hormonal, né? E se ela tem um profissional que está acompanhando esses níveis hormonais, que tem um valor hormonal basal dela lá com 35 anos e está acompanhando isso de uma forma recorrente ali, avaliando os sintomas, vendo a necessidade de dosar esses hormônios, enfim, essa mulher ela passa muito mais tranquilamente, né, por esse processo, né? E muitas delas, às vezes, nem vão precisar efetivamente de uso de todos esses hormônios, por exemplo, né? É possível outros tipos de intervenção. Nem toda alteração hormonal a gente trata com hormônio. Exatamente. Aliás, a maioria. A gente trata com a famosa MEV, né? Mudança no estilo de vida. Exatamente. Inclusive, essa questão aí das oscilações muito bruscas hormonais na mulher, como a predominância estrogênica, que causa a TPM, os sangramentos uterinos, a própria alteração de humor, ela tem relação com o estilo de vida. Não tem para onde a gente fugir. O álcool, né, que é estrogênico, os alimentos estrogênicos, o carboidrato refinado, o açúcar refinado, e aí vai. Isso gera transtornos hormonais na mulher, de predominância estrogênica, com alterações psiquiátricas importantes, né, André? Às vezes é só a gente olhar, só que às vezes não, muitas vezes a mulher não quer entender, não quer mudar. Né? Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. É o que tu falou, era mais fácil passar um medicamentozinho e dizer assim, olha, toma aqui pro resto da tua vida, eu vou ficar te acompanhando até o dia que o Papai do Céu te chamar e tá tudo bem. Mas não. A gente faz parte de uma geração que vem para mudar quem quer mudança. Exato. Hoje em dia eu não tento mais convencer ninguém. Não sei se tu já chegou a
pensar sobre isso. Eu não convenço mais ninguém a repor, a melhorar hormônios, a tomar vitamina. Não. Quer melhorar? Quero. Você precisa tratar isso. Não, não quero fazer isso. Tudo bem. Eu acho que a estratégia que eu uso nesse cenário é passar conhecimento, né? Então eu dedico muito tempo, né, das minhas consultas para explicar, né? Projeta exame na tela, explica todos os exames, explica o motivo daqueles exames, a relação daqueles exames com os sintomas da paciente, por que ela está assim, por que ela está assado, e a necessidade de fazer esse tratamento X, Y, Z. Dali para frente, é claro, a escolha vai ser do paciente, entende? Mas eu acho que foi o que me salvou, né? Foi o conhecimento, entendeu? Não, eu era analfabeto nutricional, né? A gente não aprende nada de nutrição na faculdade, né? É isso que salvou a minha vida nessa trajetória toda, né? Foi através de alimentação, de mudança de estilo de vida, né? De fazer atividade física, né? De me reconectar, de retomar minha essência, né? O exemplo é bem mais importante do que a palavra, né? Sim. O seu exemplo aqui, do quanto você Sim. mudou com o seu estilo de vida e todos os Sim. hábitos que iriam, talvez, hoje estar te trazendo muito prejuízo. Sim. Né? Que legal. E se você tivesse uma mensagem, um minuto de cura, para falar para quem está ouvindo, assistindo, o que você falaria? Como médico, como pessoa, como psiquiatra, como você quiser. Olha, muitas coisas passam na minha cabeça que poderiam, assim, trazer alguma luz aí para as pessoas, né? Enfim. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem, seria algo muito simples, que apesar de simples não é muito fácil às vezes, né? Mas é praticar o amor próprio, né? Entender que você se colocar como prioridade não é sinônimo de egoísmo, né? Isso é amor próprio. Eu percebo que cada vez mais as pessoas estão se esquecendo, né? Às custas de coisas que talvez sejam efêmeras, né? Ou às custas de agradar terceiros, ou às custas de um trabalho, né? Enfim. Eu acredito que tudo se resolve através do amor. E quando a gente está falando em acalentar o coração de uma pessoa que está ouvindo a gente, né, eu diria, pratique o amor próprio, comece se amando, né, porque a partir daí os caminhos vão surgindo, né, por me amar eu vou me cuidar, né, por me amar eu vou fazer boas escolhas, né, por me amar eu não vou aceitar esse tipo de coisa na minha vida, eu vou estabelecer limites, eu vou dizer mais não quando eu acho necessário. E isso já é uma baita estratégia de manejo de estresse, que é o principal vilão que a gente está falando aqui até então, né? Então, eu diria isso. Praticar o amor próprio, eu acho que seria uma boa mensagem. Perfeito, é isso mesmo. Muito obrigada, André. Acho que foi Eu que muito agradeço. válido o nosso papo aqui. Eu acredito que vai ajudar muita gente a enxergar, né, a vida de um outro ângulo. Na verdade, era para ser o ângulo principal, né? Mas a gente vai chegar lá um dia, tenho certeza. Sim. Gratidão pelo Eu seu que tempo, agradeço. pelo seu conhecimento compartilhado, viu? Muito obrigada. Não, eu que agradeço, Marina, Sabrina, todo mundo que me convidou para estar aqui. É um grande prazer, na verdade, né? Poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, mas também estar discutindo com alguém que pratica uma medicina que é a que eu acredito que seja a resposta para ajudar, né, o tanto de gente que eu quero ajudar, né? Então, quando a gente encontra parceiros aí no meio do caminho, eu acho isso muito válido. Fortalece, Me né? coloco aqui como um parceiro também, caso precise de alguma coisa, né? Discussões de casos, enfim, agregar conhecimento, fico à disposição. Fiquei muito feliz de estar aqui, espero ter contribuído. Bastante, contribuiu muito. Muito E é obrigada, isso. muito obrigada. Obrigado.